ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos à nossa EBF online, né, pessoal? Um jeitinho diferente, com muita história legal, muitos vídeos para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem gente de muitos lugares diferentes, não só da nossa igreja, a DRB, mas tem muita gente legal aí nos assistindo. Tem criança pequenininha, tem gente adulta, isso é muito legal. E hoje, gente, eu vim contar uma história muito legal para vocês. Uma história que é verdadeira, né? Uma história da Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. E na Bíblia tem muitas histórias muito legais. E hoje eu vim contar uma delas. Mas antes de eu começar a minha história, eu quero ver se vocês vão descobrir qual é, hein? Eu trouxe uma coisa aqui e eu quero ver se vocês vão adivinhar. Vocês são espertos, inteligentes, vocês já devem estar falando aí na casa de vocês. É uma corrente, é um cadeado. Muito bem, como vocês são espertos, hein? E muitos inteligentes, sabe? Muita coisa. Eu trouxe uma corrente e um cadeado. Mas será por que eu trouxe uma corrente e um cadeado para a nossa história de hoje? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver com a nossa história, gente. Olha, a Bíblia nos conta uma história que está registrado lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, fala bem assim: de fato, tenho ouvido os pedidos de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Gente, que história maravilhosa! Sabe o que estava acontecendo? O povo de Deus, o povo que era amigo de Deus, o povo de Israel, eles foram morar lá no Egito há muito tempo atrás. E eles foram morar lá no Egito. Por quê, gente? Porque na terra em que eles estavam teve muita fome. E eles foram morar lá no Egito, porque lá no Egito tinha comida. Mas passou um tempão e o povo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o povo só foi aumentando. Mas lá no Egito tinha um faraó, um rei muito malvado, que tinha um coração muito endurecido. E sabe o que ele percebeu? Que o povo de Deus, o povo de Israel, amigo de Deus, estava só aumentando. E ele ficou com medo daquele povo se rebelar contra ele. E sabe o que ele fez, gente? Ele fez com que o povo, fosse escravo, ficasse preso lá no Egito e que fizessem trabalhos forçados, muito forçados. Olha, quebrava pedra, construía muitas coisas lá no Egito e se não fizesse direito, levava chicotadas. Era um povo muito malvado. Então o povo estava sofrendo, o povo já não aguentava mais. E o povo estava pedindo, sabe o quê? Socorro! Deus nos socorre, nos livra, nós não estamos aguentando mais. E Deus ouviu o pedido dos amigos dele, porque Deus, ele sempre está com o seu povo. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, Deus sempre vem para nos ajudar. E com o povo de Israel não foi diferente. Então Deus enviou Moisés. Chamou Moisés
para libertar o seu povo, que estava lá no Egito, o povo que era amigo de Deus, o povo que Deus escolheu para salvá-los. E Moisés foi falar com Faraó. Mas Moisés foi sozinho? Não, Moisés não foi sozinho não, crianças. Olha, Moisés levou o seu irmão Arão para ir com ele e tinha um outro povo lá e juntou mais pessoas. Mas foi, Moisés foi com Arão, seu irmão, e eles foram lá no Egito para falar com Faraó. Mas, chegando lá, Faraó estava com o coração... Como que o coração de Faraó, gente? Endurecido. Um coração cheio de pecado, de maldade, que não queria obedecer à voz de Deus. E Moisés pediu que deixasse o povo dele ir, que Deus pediu. E quando ele perguntou, que Deus é esse que mandou você libertar o povo de Israel? E Deus falou assim, Moisés, quando ele falar, perguntar quem te enviou, fala que eu sou o que sou. E Deus, ele é o Deus de sempre, o Deus que é o nosso amigo, o nosso fiel companheiro. E Faraó, um cara de mal, com um coração muito endurecido. E Faraó não deixou o povo ir. Moisés pediu e ele não deixou. Então, Deus falou o seguinte, vou enviar as pragas para que Faraó liberte o meu povo. Gente, então Deus enviou a primeira praga. A praga que as águas se transformaram em sangue. Toda a água do Egito, o rio do Egito, ficou em sangue. Ninguém podia beber a água, porque a água foi transformada em sangue. Ah, gente, mas será que Faraó agora vai liberar, pessoal? Vai liberar? Porque a água se transformou em sangue, ninguém podia tomar banho, ninguém podia beber. Então Faraó vai endurecer o coração? O que vocês acham? Acertaram. Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então, o tempo passou e Deus enviou a segunda praga. Gente, e começaram as rãs chegarem, e era rã para todo lado, era rã em cima da cama de Faraó, era rã em cima da mesa do palácio, do pessoal do Egito. Mas um detalhe, pessoal, as pragas só atingiam o Egito, o povo do Egito. As pragas não atingiam o povo de Deus. O povo de Deus, o povo que era amigo de Deus, ele estava guardado por Deus. E não chegou até o povo de Deus aquelas pragas. E era rã para tudo quanto é lado, gente. E Moisés falava, deixa meu povo ir. E Faraó respondia, não. E tempo passou e Deus enviou mais uma praga. E olha, pessoal, a praga do piolho. Era tanto piolho, gente. Coça aqui, coça ali, coça aqui e coça cá. Coça debaixo do braço, coça em todo lugar. E muito, 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 muito piolho. Mas, pessoal, Faraó não deixava o povo sair do Egito. O povo estava preso lá no Egito. Então, Faraó não deixou, Deus enviou outra praga, a quarta praga. E sabe o que era? As moscas, era tanta mosca, mosca varejeira, mosca de tudo quanto é jeito, e passava pra lá, e passava pra cá, não dava nem pra abrir a boca, porque senão a mosca entrava dentro da boca. Era muita mosca, muita mosca. E Faraó deixou o povo ir? Não! Deixa meu povo ir? Não deixou o povo ir. Então,
Deus mandou outra praga, gente. Olha, a quinta praga, sabe o que que era? A morte dos animais. Os animais do Egito começaram a morrer. Começaram a morrer e eles também não iam ter o quê? Alimento. Mas mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir.